Economia. Após muita expectativa, finalmente o texto do novo arcabouço fiscal chegou ao Congresso Nacional e prevê 13 exceções aos limites de gastos. Conosco por aqui, seja bem-vindo, Luiz Arthur Nogueira. A nova regra, que tal, Luiz? Positiva, você vinha dando nota 5 para o novo arcabouço, para o texto, dizendo que o Congresso podia até elevar ou piorar essa nota. Mantém o 5, Luiz? Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. Eu mantenho sim a nota 5 e continuo colocando a responsabilidade para o Congresso Nacional melhorar de fato a nota desse arcabouço fiscal. Uma nota 5 tem pontos positivos e pontos negativos. O que eu destacaria de positivo? É sempre bom ter uma regra para os gastos públicos, muito melhor do que não ter regra nenhuma. Além disso, é importante esse limite de crescimento das despesas de até 2,5% acima da inflação. Isso evita alguma explosão nos gastos públicos. Agora, infelizmente, há pontos negativos. Por exemplo, há 13 exceções que não serão contabilizadas nos gastos públicos. Eu não sei se 13 é uma coincidência de número, mas eu acho um número muito elevado. 13 exceções para uma regra enfraquece qualquer regra de gastos públicos. Acho que o Congresso poderia avaliar cada uma dessas 13 exceções e, eventualmente, reduzir o número delas. Outro ponto negativo, tem um piso para o crescimento das despesas. Não importa o que aconteça na economia, as despesas sempre vão crescer no mínimo 0,6% acima da inflação. Isso é ruim porque em nenhum momento o governo será obrigado a enxugar gastos, a encolher a máquina pública, o que para mim seria o melhor caminho para a economia brasileira. E por fim também queria destacar que é uma regra que estimula muito o crescimento das receitas. Por quê? Porque ela atrela o aumento das despesas ao que avançar até 70% das receitas. Ou seja, o governo vai ficar obcecado em aumentar a arrecadação para que ele possa, de fato, gastar mais. Isso é ruim, porque em nenhum momento o governo se preocupa com as despesas e vamos combinar que nós, sociedade brasileira, nós estamos cansados de pagar tantos impostos. Pois é, Luiz. E qual foi a reação do mercado financeiro, hein? A entrega, finalmente, do texto do arcabouço no Congresso? Olha, Adriana, não deu tempo do mercado reagir ontem. Por quê? Porque o governo foi adiando o envio do texto ao longo do dia e quando, de fato, chegou ao Congresso Nacional, a Bolsa estava praticamente no seu encerramento. Você tinha vendo o gráfico aí que a Bolsa ficou meio de lado ontem. O índice Bovespa, aí, repare só, fechou em leve alta de 0,14% aos 106.163 pontos. No ano, ainda acumula prejuízos de 3,3%. Já no mercado de câmbio, que é o próximo gráfico, a gente vai ver que houve impacto negativo. O dólar teve uma forte alta de quase 1%, vendido a R$ 4,99. O euro subiu ainda mais, 1,4%, R$ 5,47. E o Bitcoin teve uma valorização superior a 3%, voltando a superar o patamar de $30 mil. Hoje sim, Adriana, a gente vai ver qual vai ser a reação do mercado financeiro aos detalhes do arcabouço fiscal e, principalmente, nos próximos dias, se o Congresso vai melhorar ou piorar o texto enviado pelo Poder Executivo. Isso vai determinar se a Bolsa vai subir ou cair e se o dólar vai de novo ultrapassar o patamar de R$ 5,00 ou se voltará a cair abaixo de R$ 4,95. É o que veremos, a gente precisa seguir acompanhando. Valeu, Luiz Arthur Nogueira. Até mais tarde por aqui na programação. E hoje conosco no Jornal da Manhã, sejam bem-vindos Amanda Klein e Cristiano Beraldo, também bem-vindo ao Jornal da Manhã. Cristiano, começando por você, avançamos de fase, então, finalmente. Qual a expectativa a partir de agora que o texto está em discussão, entra em discussão na Câmara dos Deputados? Será que a data imposta por Arthur Lira, 10 de maio, para aprovação final deve ser cumprida? Bom, Adriana, agora começa o jogo de verdade, né? A gente está diante de dois desafios. O governo, de um lado, tem o desafio político, porque ele não trabalhou para formar uma base no Congresso e isso vai exigir muita negociação. Quando eu ouço o presidente Arthur Lira estabelecer uma data, me parece que ele está dizendo, mandando um recado ao governo que todas as demandas dos deputados dos partidos que estão dispostos a apoiar o governo federal
precisam ter as suas demandas atendidas até aquela data ou nada será aprovado. A gente tem também a resistência do próprio PT, liderada pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, contra o Fernando Haddad. Então já há notícias aí de que o próprio PT irá propor correções, emendas, alterações na proposta de arcabouço fiscal. Então o desafio político é muito grande e vai exigir bastante agilidade do governo para que essa proposta possa ser votada e aprovada. E do outro lado, tem o desafio para nós brasileiros, porque todo esse mundo é enxergado pelo PT, esse Brasil não existe ainda. O crescimento esperado, aumento de arrecadação, isso só vai acontecer se o governo reforçar os seus instrumentos de cobrança de impostos. Nós vamos pagar mais impostos, nós vamos pagar mais caro pelas coisas, porque está se falando em revogação de benefícios fiscais, está se falando de uma série de medidas que vão fazer do governo uma máquina cada vez mais eficiente de arrecadação. Nos restará trabalhar para pagar essa conta. Bom, Amanda, o Luiz Nogueira citou pelo menos 13 exceções, né, à regra do teto de gastos, a nova regra, e isso para um projeto como esse, isso é negativo? Será que o Congresso muda isso? Bem-vinda. Obrigada, Thiago. Bom dia a você, Cristiano, Adriana, bom dia à nossa audiência. Você sabe que essa foi exatamente a pergunta que eu conversei com alguns economistas ontem, depois que saiu o texto do novo arcabouço fiscal, Thiago, e um deles me disse o seguinte, que quando a gente olha para essa lista, né, de 13 exceções ao arcabouço fiscal, é muito parecida com o que já existe hoje no teto de gastos. 90% dessas despesas já não estão contempladas no teto de gastos, então aí não há exatamente nenhuma grande novidade. A surpresa negativa ficou por conta da manutenção da capitalização das estatais federais fora do arcabouço fiscal, ou seja, isso é uma exceção, não será contabilizado nessa nova regra fiscal. Por outro lado, uma surpresa positiva, boa, é que os bancos públicos não poderão ser capitalizados fora desse novo teto de gastos, né? Fora desse arcabouço fiscal. É uma surpresa positiva porque havia esse temor no mercado que esse instrumento fosse utilizado para você capitalizar bancos como o BNDES, por exemplo, e fazer o que eles chamam de uma política parafiscal. Isso acaba atrapalhando, por exemplo, o trabalho do Banco Central ao tentar reduzir a taxa de juros. Então, nesse aspecto não muda muito. O que esses economistas com quem eu conversei chamaram a atenção ontem? 2 aspectos. Primeiro, o que eles chamam de enforcement, né, que é a responsabilização da autoridade pública do governo se não cumprir as metas estipuladas no arcabouço fiscal é muito baixo, quase nenhum, quase inexistente. A única obrigação é que o presidente da República envie uma mensagem para o Congresso explicando as razões pelas quais não conseguiu cumprir aquela meta e as medidas que adotará no ano seguinte para reforçar, ou seja, punição nenhuma. É a mesma coisa que acontece hoje com o Banco Central, quando não cumpre a meta de inflação, é obrigado a mandar uma mensagem para o Congresso. Outro ponto negativo também é que eles disseram que flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal, porque retira essa responsabilidade pelo não cumprimento da meta. Antes você era obrigado a fazer contingenciamento de despesas, não será mais obrigado. E outro ponto também que eles ressaltaram, essa obrigação, como os gastos tendem a crescer muito, no pior cenário, no melhor cenário, coisa de 1,3%, no pior cenário até 2,5%, você vai ter que ter uma receita extraordinária, uma busca de receita o tempo todo, que é uma coisa quase inatingível. É um pouco o que o Cristiano falou, quando ele falou que o governo, o Estado teria que virar uma máquina arrecadatória. E daí vem a premissa de que será necessário aumentar impostos. E observamos ontem a primeira derrota do governo, na medida que foi anunciada de taxar, de tributar aquelas compras abaixo de $50 entre pessoas físicas, que é um drible ali tributário que as varejistas asiáticas online, comércio eletrônico usa, foram obrigados a recuar, tiveram que voltar atrás. Aquilo traria uma arrecadação, segundo a Receita Federal, de aproximadamente R$8 bilhões. O governo vai ter que tirar muito o coelho dessa cartola em termos arrecadatórios para conseguir manter de pé esse arcabouço fiscal. E é claro, também como o Cristiano apontou, existe o aspecto político. O governo deve ser bombardeado principalmente pela sua própria base, não só pelo PT, mas outros partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, que já ensaiam publicamente diversas críticas ao arcabouço fiscal, porque acham, ao contrário do mercado, que esse arcabouço é demasiadamente restritivo. De qualquer forma, todas as cartas postas na mesa,
A boa notícia é que existe uma vontade política grande dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, de aprovar celeremente, de dar sequência. Eles estão apoiando o texto do arcabouço fiscal e o relator deve ser conhecido hoje, provavelmente será Cláudio Cajado, que é do PP, Progressistas, mesmo partido de Arthur Lira, da Bahia.